Olá a todos, tudo bem com vocês, meus queridos? Como vocês estão? Tranquilos? Enfrentando o inimigo, 1 João 2, 26 ao 28. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1, ok? Vamos mostrar a atuação do antimessias em nossos dias e nosso posicionamento contra suas doutrinas pela palavra do Pai. Iniciamos este estudo dizendo da nossa saudade e da nossa lamentação pelos irmãos e irmãs, nossos irmãos e nossas irmãs que já não estão conosco no caminho, e do nosso Salvador, o Messias Emanuel. Aqueles que foram levados pelos espíritos mentirosos, riquezas, dinheiro, status, emprego bom, bons salários e ensinos falsos de enganadores, e pela ingenuidade de aventuras que os desviaram pelas sendas tortuosas do desencanto, da decepção, da vergonha, da incredulidade e da frustração. Essa realidade acontecida com eles mostra a ação dos espíritos do antimessias hoje, como no passado, a qual foi prevista e ao mesmo tempo confrontada na visão do Messias, nos ensinos do Messias. Abrimos nosso coração para todos eles, para dizer que os amamos e oremos ao Pai por sua volta aos ensinamentos do Messias, ao caminho. A atuação do erro está presente nesta geração, não somente pelo frutificar das falsas doutrinas, mas também pelo espírito exacerbado de revolta. Revolta de divisão e de estresses humanos, o qual tem corroído a paz e a harmonia dos irmãos e irmãs. A imaturidade espiritual de muitos irmãos e irmãs os fez agitar-se como um mar revolto e inquieto, o qual espuma a sua própria sujidade. Veja Efésios 4, do 14 ao 16, e Judas 1, 10 ao 13. Os falsos mestres, os falsos pastores, principalmente esses aí da internet aí, esses irmãos da internet aí, ó, que estão corrompendo todo mundo, com suas doutrinas, são escoadouros nos rios cristalinos da fé no Messias. Como reconhecer o antimessias? 1 João 2, 18 e 19 a 22 e 23. As Escrituras nos revelam em muitas de suas passagens que nosso inimigo está vivo e ativo no mundo. E morrendo de medo de aparecer. E está demorando muito. Está morrendo de medo também. Das duas testemunhas, dos 144 mil selados e de todos. Ele ou era Azazel, não sabemos se é homem ou mulher, está vivo e ativo no meio do povo, das pessoas em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Desde os tempos antigos, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Pai matará com um sopro, e a sua boca o destruirá, pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. O inimigo se fez reconhecer por suas ações, pelos seus frutos os conhecereis. No tempo do apóstolo João, a igreja do Messias era bombardeada pelo gnotismo, por doutrinas falsas, repudiada por ele e pelos demais irmãos, como Paulo e Pedro.
Os pregadores dessa heresia não criam que o Messias veio em carne e osso, por acharem que a matéria imunda não se une ao espírito. Ensinavam que houve uma emanação de um dos anjos e que o Messias Emanuel, recebeu um anjo no seu batismo, sendo que na sua morte este anjo o abandonou. Ensinavam também que a salvação era só para o Espírito, e com isso permitiam a licenciosidade entre seus seguidores, 2 Pedro 1:14. Os agentes do mal não somente se entregavam à impureza, mas se davam às práticas sexuais promíscuas. Os agentes do mal com o próprio mal se misturam e devemos conhecê-los. O antimessias tem o antimessias tem seus mestres, os quais têm surgido no meio do povo e na história humana. 1 João 2,18 e Apocalipse 2:20-24. Abraçam a fé, ficam nas igrejas, sinagogas e, por não se arrependerem desses atos profanos, vão embora, como Simão, o mágico e o gnóstico. 1 João 2,19 e Atos 8:9-21. Como enfrentar o antimessias? 1 João 2:20-23. Quando o inimigo se apresenta como inimigo, facilmente o enfrentamos, mas quando se manifesta com pele de ovelha, surge a dificuldade. Somos muitas vezes levados por suas astúcias e artimanhas. Em 2 Coríntios 11:13-15, lemos: porque os tais são falsos profetas, falsos apóstolos, pastores, obreiros fraudulentos, transformando-se em pastores. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Nesses versículos, o apóstolo Paulo adverte os irmãos contra os falsos mestres, falsos pastores, que têm a capacidade satânica do engano, da mentira e da astúcia. Se o inimigo é tão astuto, como enfrentá-los? 1 João 4:1-4. Se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com as armas espirituais. O entendimento é quem nos dá o discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas. Com o conhecimento da verdade. 1 João 2:20-23. Hoje há uma preocupação muito grande entre nós pela falta de conhecimento de muitos irmãos. Isso acontece pelo descaso à palavra do Pai. Embora muitos já tenham a verdade do Messias, o Emanuel, poucos são os que têm o conhecimento da verdade, inspirada nas Escrituras. Devemos confrontar a mentira das falsas doutrinas como práticas de cultos. Nosso Pai não nos deu isto. Cultos em templos não procede da verdade de nosso Pai. Os gnósticos, entre os quais Corinto, o que mais hostilizava e atacava os irmãos, dizendo ter profundo conhecimento das coisas ocultas. Apocalipse 2:24. Seu misticismo os fazia ridicularizar a simplicidade dos ensinamentos do nosso Pai, principalmente os que se referiam à pessoa do Messias. Eles negavam que o Messias é o Salvador, Filho do Pai Celestial, do Criador. Diante dessa heresia, João afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Messias, este é o antimessias, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. No versículo 23, observamos: aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. A base maior da nossa fé é a pessoa do Messias, Emanuel, que morreu na cruz por nós, para nos perdoar e para nos salvar. Não foi Jesus Cristo, esse impostor, o falso
o falso Messias, a quem que quer passar pelo nosso Messias, o verdadeiro pastor, o Messias sofredor, triunfante e glorioso, a qual veio em carne e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita da majestade, nas alturas. Hebreus 1:3. A confirmação dessa verdade em nosso viver é uma das armas para enfrentar o inimigo. Como se manter no caminho certo? 1 João 2, 24 a 29. A falta de fibra e coragem para perseverar e caminhar com o Messias é a razão maior do desvio de muitos outros foram levados pelo fascínio do misticismo, das chamadas experiências visionárias, muitas delas enganosas e fraudulentas. Ainda outros seguiram as veredas das aventuras humanas, se tornando pastores para enriquecerem, sabendo que só existe um pastor, o Messias. São motivados por ganância, pelo egoísmo e interesses materiais. 2 Tessalonicenses 2:9 ao 12. Deixemos que a verdade do Pai permaneça em nós. 1 João 2, 24 a 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permaneceis em vós, no Filho e no Pai. Medito na expressão o que ouviste desde o princípio e vem na minha mente dois significados. Para os irmãos e irmãs contemporâneos de João, era que eles ouviram e receberam desde os primeiros dias de sua fé no Messias, o Emanuel. Para nós é o ensino ensinado pelos pioneiros do Evangelho, por eles, os nossos irmãos. Eu e vocês estamos aí no caminho até hoje. Eu estou desde 2013. Deixemos que o entendimento do Salvador nos ensine. 1 João 2, 26 e 27. Todos nós sabemos que o termo entendimento se refere à pessoa do Pai e do Messias, o nosso Salvador. Ele está em nós e é o selo do Pai em nossa vida, desde a nossa conversão, quando saímos das trevas, na escuridão, e viemos para a luz, e na claridade está em nossa frente, em nosso rosto, que de longe todos vocês veem. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, na verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito do Pai, na promessa de salvação concedida pelo Messias, o Emanuel. Efésios 1:13. O Espírito do Pai, que é o entendimento que temos dele, nos ensina quando estamos submissos a ele, no estudo e na obediência das Escrituras, fazendo o bem sem olhar a quem. Devemos deixar espaço para ele que nos ensine toda a verdade. João 14, 26. Deixemos que a nossa vida seja enraizada no Messias. 1 João 2, 28 e 29. Quero fazer uma comparação nessa nossa caminhada com o Messias e como uma árvore frondosa, frutífera, com raízes bem profundas, que lhes dão sustentação contra ventos procelosos e adversos. Quando essas raízes estão fincadas no Messias em nossa vida, temos o rumo da firmeza e da segurança. Enraizar nossa vida no Messias significa permanecer nele e ter a confiança que na sua vinda seremos aprovados. Enraizar nossa vida no Messias é reconhecer a sua justiça e vivê-la como evidência de que somos nascidos dele. A comunhão e a esperança e a justiça têm alto valor contra os falsos mestres, falsos pastores e seus ensinos malignos. Conclusão, este estudo nos necessita a um posicionamento radical contra o sistema religioso montado pelo inimigo desde o tempo dos apóstolos, o qual, como um câncer que corrói a nossa fé,
divide nossos irmãos e mata nossa vida espiritual. Todavia, devemos amar aqueles que têm sido levados pelas ondas dos movimentos provocados das falsas doutrinas e orar por sua volta e simplicidade do Messias. Como dissemos na introdução deste estudo, quando aos seus pastores, líderes, mestres, chefes, usemos de sabedoria da palavra e do ensinamento do Messias, da oposição e da resistência a eles. 2 Timóteo 3,5. É isso aí, meus queridos. Vocês que estão aí, que saíram, volte quanto antes, tá ok? O Pai ama você, o Messias ama você, nós amamos vocês, tá ok? Fica na paz do Pai e do Messias aí, tamo junto.